tudo bom? É, eu vou fazer uma fala talvez mais triste, assim, eu peço desculpas, né, já antecipo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, da Nilce, do professor John Milton, para participar dessa quarta mesa, dessa mesa da quarta jornada, né? Eu também cumprimento você, Paula, a Ana Cláudia, a Vanete. Então, minha fala é curta e ela tá muito longe de estar organizada, assim, eu preparei um pouco como deu para preparar, e isso talvez tenha a ver com a dificuldade de pensar as relações entre tradução e pandemia, e é bem para aí que eu vou, tradução em mundo pós-pandêmico, né, como foi proposto, sabendo que a definição, né, do que pode ser o âmbito da pandemia ou da pós-pandemia, isso já está super complicado, né, assim, essa pandemia com as suas quartas ondas, terceiras ondas, etc., que parece que não vai acabar, e pensando, bom, que muita gente quis tentar pensar, né, assim, dizendo que a pandemia ia ser um espaço de ruptura com o próprio capitalismo, né, assim, aquela história, né, que apareceu lá atrás, ao passo que a própria difusão das vacinas, né, vem seguindo uma lógica estritamente comercial, né, assim, não houve, até onde eu sei, quebra de patentes, né, e os laboratórios estão ganhando um montão de dinheiro, muitas vezes com grupos de pesquisa que foram formados em universidades públicas. Eu acho que é sempre importante dizer isso. Mas eu pensei, né, apesar disso, e preocupado ainda um pouco com essas novas ondas, né, em alguns tópicos que eu vou deixar em aberto, são só 4, bem aberto mesmo, assim, uma coisa assim, bem, muito esboçada, mas suficientemente teórica, e assim, eu peço desculpas, vai ser um pouco triste, vai ser um pouco teórico e vai ser bem esboçado, assim. Então, o primeiro deles, né, me vem da reflexão do Paul Ricoeur, no estudo dele, Sur la traduction, aquele livro, né, que reúne duas conferências, né, que é o modo como ele articula tradução e trabalho de luto. Isso é frequente no Paul Ricoeur. Na verdade, a noção de trabalho de luto que ele recupera do Freud, ela frequentemente reaparece na reflexão do Paul Ricoeur e ele desloca para o âmbito da tradução. E eu fiquei pensando, né, no nosso processo, que é um processo de luto também, né, com seus milhões de mortos, né, assim, o luto da pandemia, e essa, portanto, uma espécie de primeira relação, o Paul Ricoeur pensando a tradução como um trabalho de luto, e a gente, muitas vezes, num trabalho de luto, que é o trabalho de luto da pandemia. E um trabalho, portanto, que é um trabalho psíquico difícil, né, sobretudo porque hoje, né, essa é uma impressão que eu tenho, mas isso vem sendo dito por vários sociólogos, etc., a gente vive uma tragédia coletiva para a qual as respostas rituais, né, foram em grande medida individuais. Não houve, pelo menos aqui no Brasil, cerimônias públicas, né, assim, sem dimensões públicas, cerimoniais, que dão sentido a esse luto. E é importante lembrar, né, bom, que em virtude do panorama da pandemia, as pessoas não tiveram acesso aos mortos, né, não fizeram velórios, não chamaram as famílias, né, é um luto que já, bom, numa sociedade como a nossa se tornou discreto, eu vou falar mais ou menos sobre isso, mas que no âmbito da pandemia se tornou quase que inexistente, né? E eu pensei nisso, lembrando de um livro importante, né, do Philippe Ariès, que é A Morte no Ocidente, quando ele fala que na antiguidade, né, os cultos funerários eles tinham como objetivo evitar que os mortos viessem perturbar os vivos, né? Você faz grandes cultos funerários, enterra mesmo, né, e faz um trabalho efetivo de luto, e esses mortos não ressurgem. E ele compara essa prática com uma quase interdição, eu acho que isso é sempre interessante apontar, com uma quase interdição do luto nos nossos tempos, no momento em que, segundo ele, a morte se tornou tabu. Então, bom, há um silêncio, né, para o qual correspondeu uma estratégia pública, né, perversa no Brasil, e por isso a minha fala mais triste, né, de ocultação dos mortos e de desresponsabilização dos entes públicos. Então, esse é um panorama que eu acho que é importante. O Paul Ricoeur, né, para quem essa reflexão freudiana é determinante, ela aparece no Memória, História e Esquecimento, né, ele refaz parte de um percurso do luto numa outra chave para considerar a prática da tradução. E ele fala, né, de uma prática, né, que tenta renunciar, que tenta saber renunciar ou preparar-se para renunciar ao ideal da tradução perfeita. E aceitar o que ele chamaria de distância, que é uma palavra para a qual eu vou voltar mais à frente. Bom, então, isso está no fragmento, eu acho que eu cito o fragmento, mas sem mostrar para vocês, ó, ele diz, olha, confessando e assumindo a irredutibilidade do par do próprio e do estrangeiro, o tradutor encontra sua recompensa no reconhecimento do estatuto insuperável da dialogicidade do ato de traduzir, como horizonte razoável do desejo de traduzir. A despeito da agonística que dramatiza a tarefa do tradutor,
este pode encontrar sua felicidade no que eu gostaria de chamar de hospitalidade linguística. Acho que é o trecho conhecido do Ricoeur. Bom, eu não queria, evidentemente, aqui aprofundar a visada do Ricoeur sobre um horizonte da sabedoria, isso é tudo sempre muito complicado, isso reaparece no texto dele sobre o mal, etc., que é um horizonte bem difícil, né? Assim, temos que fazer o luto, né? Porque se não fizermos o luto e o trabalho do luto, corremos o risco de nos autodestruirmos. É isso que ele formula mais uma vez. Mas eu queria dizer o quanto é possível ver essa visada, né, deslocada para um outro lugar. Em primeiro lugar, né, evidentemente por uma proporção assumida, ainda que nesse fragmento sobre a dramatização da tarefa do tradutor, de uma agonística da tarefa, né, isso apareça quase entre aspas, como se essa agonística do tradutor fosse o exagero. E daí, bom, evidentemente, a felicidade possível que viria de um gesto que é relativamente simples, que é desdramatizar a nossa tarefa como tradutor. Ele fala, bom, como uma resposta ao luto, podemos desdramatizar a nossa tarefa, e é quase como se ele visse nessa agonística do tradutor que não consegue o sentido, como é que se diz, perfeito da tradução, como se ele visse nisso um exagero, como se fossem lutos diferentes, né, em proporções diferentes. E, em segundo lugar, né, porque esse drama do tradutor, a gente talvez pudesse confrontar com esse outro luto, né, que é cada vez menor nos nossos tempos, né, na chave do Filipe Ariès, que nos diz, né, o Filipe, que ele nos fala de uma descrição da morte como uma prática moderna da dignidade. A morte tem que ser discreta para ser digna. E a morte nos hospitais, longe da família, com rituais breves para poucos, né, com a cremação, sem a perpetuação dos corpos, né. Bom. E a minha sensação é de que há um mover-se desse luto, né, que não é o mesmo da tradução, né. Em Ricoeur, no Ricoeur, né, ele parece considerar o texto do outro visto como lugar possível de uma prova do tradutor, de uma virtualidade do possível, a perfeição, né, que é mais narcísica do que propriamente ética. A ideia de que eu posso traduzir perfeitamente, né, eu posso compreender o outro sem restos, né, posso traduzi-lo sem restos. E a tradução, portanto, nesse caso, não sujeita à morte, que se coloca, além de tudo, no lugar do próprio texto da origem. Então, acho que essa é uma reflexão interessante do Ricoeur. Eu acho, assim, é bem esboçado, né? Mas para mim me pareceu curioso comparar o apagamento do luto, né? Eu acho que a gente pode dizer isso no Brasil, né? Das nossas 600 mil mortes, com esse outro trabalho do luto, né? E pensar num certo modo de um recalque, que é a maneira freudiana, né? Para pensar nas nossas defesas psíquicas, né? Nós temos que recalcar e não fazer o luto porque a gente não consegue fazer, né? E que talvez encontre às avessas, né? O seu estatuto na tradução, como se dramatizar a tradução fosse o modo possível, né, o nosso, frente a uma comunicação que se tornou ainda mais plural, mais fragmentária, mais babélica. A gente dramatiza a tradução como se esse fosse um espaço de uma comunidade possível, e para recuperar um luto, né, que talvez seja esse dos mortos, que a gente não consegue fazer mais. E eu estou pensando aqui, de fato, no ritual do luto, né, que é um ritual comunitário, e que, de algum modo, a gente acaba fazendo, né, nesse espaço da dramatização da tradução. Isso muito esboçado, assim, essa é a primeira questão. A segunda observação, né, que eu faço a respeito dessa condição pandêmica, né, ele é bem mais pessoal, e eu acho que, assim, bom, todos nós passamos por momentos difíceis, né, durante a pandemia, né, bom, familiares, etc., mas em março de 2021, eu aceitei algo que para mim, assim, totalmente imprevisto, né? Eu peguei uma tradução longa de um livro em 3 volumes, sabe? A tradução, assim, para ficar 2 anos traduzindo, assim, processo longo. E cujo tema, aliás, né, bom, é um romance infanto-juvenil, mas o tema é o tema do sofrimento e da dor. E eu fiquei pensando, assim, desde então, né, desde que eu peguei esse processo, né, o quanto algumas traduções, eu não sei se todas, não sei se isso diz respeito só à literatura, nos colocam numa espécie de prática que ritualiza a nossa experiência, né, para traduzir textos longos, né, como numa espécie de maratona, é preciso rotina, é preciso constância, né, tem que fazer isso todo dia, né, uma espécie de prática quase, assim, quase, de fato, cotidiana. E eu já cansei de dizer para os meus alunos, né, que a tradução de um romance, né, quando ela é interrompida por alguns dias, ela atrapalha totalmente o processo, né, que tem a ver com certo ritmo. E eu estou pensando no texto do Fábio Morábito, que compara a tradução com a natação. Um texto muito bonito, ele fala, que se chama El Nado del Traductor, o nado, né, do tradutor. De repente, né, bom, se a gente para de traduzir o romance e retoma o romance 3, 4 dias depois, ou uma semana depois, etc., a gente não sabe mais quais soluções a gente adotou, a gente não lembra mais algumas construções sintáticas, e a gente perde, eu acho que é sobretudo isso, perde uma certa cadência, um certo ritmo do texto de chegada, que é o nosso.
Então, passei um pouco a pensar a tradução dentro dessa chave, né? De alguém que precisa traduzir todos os dias, pensando um pouco como o próprio escritor, né? Que deve ter escrito também todos os dias, né? Sucessivamente. E com uma atenção, além disso, a essa outra voz. Eu acho que esse é um espaço interessante. No momento nosso, né? De um certo fechamento, né? Em casa, do enclausuramento, de um aprisionamento doméstico e de um presente sem perspectivas, né? Porque, bom, a gente, a certa altura, achou, né? Imaginava que fôssemos, não sei se era o caso de vocês, que fôssemos todos morrer, né? Ou que a coisa fosse ser ainda muito mais grave do que de fato aconteceu. Eu acho que diante desse aprisionamento, né, doméstico, de um presente sem perspectivas, eu estou pensando bastante no Brasil político também, o nosso, atual, né, porque o golpe ele é permanente, né, um golpe político, etc., e todas as estratégias para que esse grupo permaneça, talvez com outros nomes, né, no poder, isso tudo está sendo colocado em jogo agora. Então, diante desse presente sem perspectivas e um certo aprisionamento doméstico, a ideia de ouvir o outro, né, de se colocar um pouco no lugar do escritor, etc., me fez reatar com um certo sentido de, não só desse ritmo, dessa cadência, mas de uma certa comunidade. Eu acho que a comunidade é uma palavra interessante para pensar o nosso âmbito da tradução. A terceira observação é mais prática, a terceira e a quarta, e eu já estou concluindo, as duas primeiras eram mais longas. Eu tenho visto como coordenador de pós-graduação, e aqui eu respondo a Nilce, né? Bom, acho que o convite da Nilce queria que eu falasse um pouco disso, desse lugar. Eu tenho visto como coordenador de pós-graduação um gradativo abandono de um certo formalismo, de uma atenção a aspectos formais do texto literário. Não sei se isso pode ser compartilhado por vocês, mas é uma prática, é algo que eu tenho reiteradas vezes notado nos trabalhos dos alunos. Dimensões que são dimensões de linguagem, de som, de sintaxe, de ritmo, passaram a ser menos consideradas no âmbito dos estudos de literatura, né? E isso, claro, parece curioso para a gente que trabalha como tradutor, né? Parece bem curioso, mas esse abandono, para mim, ele tem a ver, bom, claro, com o nosso panorama político, e a atenção ao texto muitas vezes só parece vir na medida em que esse texto responde a alguma demanda dessa ordem. Mas isso me pareceu, assim, sobretudo mais estranho, porque nas últimas semanas eu li muitos relatórios de iniciação científica, e alguns deles eu fiz questão de contar. Num deles eu contei 25 menções teórico-metodológicas a todos os autores que vocês podem imaginar, ao Agamben, Heidegger, todo mundo, assim, gente muito complicada. Iniciação científica, não era mestrado, não era doutorado, 25 menções num relatório e apenas uma menção literária. E eu tenho lido dissertações onde não há nenhum aspecto comparativo, né? Reduzidas às vezes ao estudo de um único livro, mas com um arcabouço teórico sempre muito sofisticado, etc., e que faz com que o texto literário se adeque a determinações que estão muitas vezes para além do alcance dele, quase como se a teoria se tornasse uma outra língua, né? Uma espécie de língua universal, embora frequentemente falada em inglês e francês, e o trabalho analítico da análise dos textos literários da literatura brasileira viesse dar coesão a essa outra língua superior a ela. E eu estou pensando aqui dentro das categorias, estou pensando aqui junto com o Mechonic, quando ele opõe discurso e língua, tá? Assim, essa língua geral e o discurso, que é um pouco são as poéticas, né, dos textos. E isso, claro, vem fazendo, né, com que haja pouca distância. Por exemplo, eu estou pensando nos projetos de iniciação, nos mestrados e doutorados, pouca distância entre projeto e dissertação. A formulação do projeto muitas vezes é exatamente a mesma que se vai encontrar no final, na defesa, na dissertação. Talvez porque a proximidade do texto, né, ao longo dos anos de pesquisa, né, não seja suficiente para desfazer ou problematizar as hipóteses gerais. Eu estou pensando, de fato, assim, num certo abandono desses aspectos, nas linguagens, som, sintaxe, ritmo. E eu digo isso para dizer uma coisa muito simples, né, que a tradução é quase um fazer, desfazer de hipóteses a todo momento, né? Uma solução boa, 2 dias depois ela parece uma catástrofe, né? Na semana seguinte, o que a gente traduziu, uma certa leitura de um certo parágrafo, a gente fala, não, como é que a gente traduziu desse modo, etc., a gente entendeu tudo errado. Então, a compreensão muda, a gente encontra, às vezes, 2, 3, 4 palavras para recobrir um verbo só. Então, assim, tem uma atenção à linguagem, né? Ao modo como as cenas são criadas, a gente percebe trejeitos de personagens, etc., e a gente percebe muitas vezes que o sentido nos escapa, a gente não tem resposta para alguns trechos, para alguns fragmentos, etc.
Isso nos coloca numa condição de intérprete, né, num jogo interpretativo que revela muitas vezes nosso próprio lugar, jogo hermenêutico, né, a gente se assume como leitor, como intérprete, como alguém que propõe, e isso cada vez menos eu vejo no âmbito dos trabalhos de pós-graduação em teoria literária. E aqui eu acho, e aqui é uma resposta mesmo do Mechonic, né, eu acho que talvez caiba a nossa tradução, ao âmbito da teoria da tradução, reensinar aspectos de uma certa leitura do texto à teoria da literatura. E ele fala isso, e eu cito, a teoria da linguagem, neste sentido, talvez não tenha melhor terreno do que o da tradução. Pensar a linguagem pela tradução. Nada mais concreto, mais imediatamente revelador dos procedimentos da linguagem, nas suas atividades, em seus efeitos de pensamento. Nada mais concreto do que a tradução. Última observação, eu venho pensando, e aí eu acho que talvez retome um pouco, de forma também negativa, as propostas da Vanette, da Ana, que eu me sinto cada vez, talvez isso transmita até um incômodo, né? Eu fiquei pensando na ideia da gravação das aulas, na ideia de que a gente se vê em transmissões, né? Que tem uma espécie de aprendizado de falar para si mesmo, etc. Pensando em alguns softwares que começaram a fazer transcrição automática de salas, né, como no Microsoft Teams, né, eles transcrevem o que está gravado, e eu espero que eles transcrevam mal, assim, espero que eles transcrevam mal. Mas eu acho que assim, a gente caminhou também com a pandemia para a popularização de registros, né, que nos dão a falsa sensação de uma certa permanência do tempo. E eu posso fazer um pouco como eu já fazia, né, de conta que eu tenho os amigos da infância do Facebook, e eu posso também ter a impressão de que uma intervenção em sala de aula poderá perpetuar-se, né, numa certa nuvem, etc. Com as vantagens, evidentemente, de ser vista a qualquer momento, né, embora fora de um espaço dialogal que dá muitas vezes sentido a essas intervenções. E aqui eu estou pensando novamente no Ricoeur, no quanto o Ricoeur propõe distância e espaço dialogal. Bom, tem muito para falar sobre essa relação com o tempo, e tem muitos livros do filósofo coreano, do Byung-Chul Han, que fala desse nosso tempo presente, né, de uma sociedade que é uma sociedade do excesso de comunicação, que não cria comunidade, é uma sociedade que comunica demais e não cria vínculos de comunidade, e o diálogo é uma forma de criação de comunidade, a condição dialogal, que é um espaço, né, de uma certa distância que se reduz. E ele fala também, o Byung-Chul Han, de um tempo das redes que se esvai, que é um tempo sem pausa. E isso vem tornando a nossa ideia de registro cada vez mais complexa. A gente registra e tudo se esvai, ou registramos algo que se constituiria como efêmero, ao passo que os dados que são supostamente eternos, né, entram nesse espaço, um espaço de um devir, né, de um fluxo, de um esvaecimento, né? A tradução, eu falo isso para voltar para a tradução, que eu acho que a tradução ela se institui numa prática que é assumidamente da distância. Ela assume de partida a sua condição de distância. E é justamente porque há distância, é justamente porque há equívoco na comunicação, né, que existe tradução, né? A tradução nos interrompe, a nós mesmos que a realizamos, né? Ela interrompe, eu deveria pelo menos interromper aqueles que leem, né, momentaneamente retirados, né? E eu falo isso pensando num texto, uma leitura do Maurício Mendonça Cardoso, que ele faz do Haroldo de Campos, a teoria da transcriação, que pensa a tradução como um espaço do vivo, do dar vida nova, que é como um espaço estimulante da tradução. E ele diz, o Maurício, né, só essa nova vida que é a alteridade pode, segundo ele, inscrevê-la no tempo. Só a tradução que dá vida se inscreve no tempo histórico. Então, nesses 2 anos esquisitos, né, e às vezes eu tenho a sensação de que eles não existiram, né, como se houvesse uma espécie de lacuna, como se fosse uma espécie de tempo morto, me parece interessante pensar nesse outro tempo, que é o tempo do traduzir. Bom, era isso, bem esboçado, e eu peço desculpas por isso, tá bom?